Olá, eu sou a professora Márcia Bastos de Almeida, com formação em filosofia e mestrado em educação. E é sempre um prazer contribuir com a sua formação. E hoje é o nosso último encontro e eu já estou morrendo de saudades. Foi uma turma muito boa, muito participativa e eu quero que vocês continuem assim nos outros cursos, nos outros semestres, com outras disciplinas. Tá? Vamos lá na nossa tela para que nós possamos ver. A nossa aula de hoje é de Kant a Habermas e o nosso canal de comunicação no Skype, para quem for utilizar, é carvalho3.tel@croton.com.br, carvalho3.tel@croton.com.br, com a nossa tutora Simone. Use sem moderação. Esse canal é para que você tire as suas dúvidas, para que você faça a sua contribuição. Antes da nossa aula, de nós começarmos o nosso tema de hoje, que é de Kant a Habermas, nós vamos passar por alguns autores da modernidade, alguns importantes filósofos da modernidade, como Kant foi um grande iluminista, um dos maiores filósofos do período moderno. Vamos falar um pouquinho de Hegel, vamos falar um pouquinho de Comte, vamos falar um pouquinho de Marx e vamos falar um pouquinho de Habermas, que é um filósofo que ainda está vivo. Velhinho, mas está vivo ainda e mora lá na Alemanha, que é o filósofo da contemporaneidade. Bom, antes de começarmos, a nossa aula atividade de hoje foi justamente um tema sobre um tema de um texto de Kant. Esse texto, Kant escreveu para dar a resposta a um outro filósofo. Resposta à pergunta, o que é esclarecimento? E entre parênteses, tem uma palavra em alemão, porque algumas palavras em alemão, esclarecimento, só é pensado, o conceito só é possível em alemão. E alguns filósofos, como por exemplo o Kant, por exemplo, é um, e Wittgenstein também foi outro que disse isso, diz o seguinte, que só é possível filosofar em alemão. Não é não. Fique tranquilo que é muito possível filosofar na nossa língua. Porque filosofar é um exercício de racionalidade, um exercício crítico, é uma postura diante dos problemas. O que é filosofar? Filosofar é você olhar vários pontos de um mesmo fenômeno e concluir de uma forma fundamentada. Não é ficar na superficialidade ou ficar só no achômetro. Isso que é o exercício de filosofar. E é possível, sim, filosofar em várias línguas, inclusive em português. E mais, é possível também alcançar esse esclarecimento a partir dessa reflexão, ok? Então, vamos a essas questões aqui. A primeira questão, eu vou colocar lá na câmera de documentos para que você possa ver. Depois eu vou mostrar o livro para a gente discutir um pouco sobre isso. Deixa eu acertar aqui. Primeira questão é, por que é tão cômodo ser menor? Vocês fizeram a atividade, mas como nós vamos falar de Kant hoje, nós vamos começar falando de Kant, então é importante que você saiba disso, que você reflita sobre isso. Por que tão cômodo ser menor? Quando Kant começou a falar, usou esse termo menoridade, ele não estava pensando na questão legal da idade, mas é a menoridade em pensamento. Aquele sujeito que não tem um pensamento próprio, mas não basta ter só um pensamento próprio. É importante que esse pensamento próprio seja advindo, oriundo de uma reflexão, de uma postura reflexiva. Por que é bom se manter na menoridade? Porque não assume a responsabilidade das suas escolhas.
Uma vez que nós escolhemos, nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa escolha. Por isso que quando nós vamos escolher alguma coisa, escolher um comportamento, escolher isso, escolher aquilo, é importante que nós saibamos por que o fazemos. Por que escolhemos A e não escolhemos B e nem C? Eu escolho A por essa, por essa, por essa, por essa e por essa. Nós precisamos buscar argumentos consistentes e com fundamentação, que se sustente na argumentação, na racionalidade. E é cômodo se manter na menoridade por isso, porque não assumimos essa responsabilidade. É se afastar dos problemas e não fazer a escolha, é ficar sempre olhando de longe. Não é comigo, é sempre mais confortável que alguém escolha por nós, Eu me lembro que há muito tempo eu li uma matéria no jornal ou numa revista, era foi um trabalho de um jornalista sobre a questão do casamento, que em alguns países a criança já nasce e já tem o seu pretendente já ajeitado. Os pais entram no acordo, olha, fulano vai casar com a cicrana e cicrana casa com fulano, já é acordado, não há aquela expectativa do namoro, a busca do namoro, a busca do amor, aquela busca da paixão não existe, já é combinado. E algumas pessoas acharam até que era mais confortável, porque não tem que se preocupar com quem eu vou me casar, com quem eu vou me casar. Então, fica naquele conforto, enquanto que a busca por essa paixão gera um desconforto, um desequilíbrio. A paixão gera esse desequilíbrio. Eu dei esse exemplo, mas se você pensar bem, tem muitos exemplos. É a escolha política, é a escolha da religião, é a escolha de uma ação, é a escolha de fazer ou não fazer, infringir uma lei ou não infringir, enfim, uma série de escolhas, tá? Vamos lá de novo na nossa câmara de documentos. A segunda questão é: por que é importante ao ser humano superar essa menoridade? O Kant diz o seguinte: a liberdade plena só pode ser garantida no cumprimento do dever. Só que esse cumprimento do dever, ele tem que ser de uma forma autônoma. O que significa autonomia? São as leis que já estão em mim, a autonomia. Nós saímos da heteronomia. A heteronomia é do outro, ou seja, nós cumprimos. Quando nós somos crianças, nós cumprimos as regras de medo de apanhar, dos nossos pais, de medo de levar o castigo na escola. Enfim, as regras elas precisam estar introjetadas por autonomia. Por exemplo, eu não roubo do outro porque eu não quero que ninguém roube de mim e porque eu considero errado. Ou, eu não roubo porque é crime e eu vou ser preso. Ou seja, sair dessa menoridade implica nisso. E implica nós temos ações, nós fazemos as nossas escolhas, mesmo quando ninguém está vendo. Nós seremos corretos, fazemos o certo, mesmo quando não tem alguém supervisionando. Veio uma contribuição de Capim Grosso, um grande abraço para vocês. Manter-se na menoridade, além de ser cômodo, é uma forma de negligenciar a vida. Isso mesmo, negligencia a vida. A melhor coisa que existe na vida, e eu garanto a você, ao longo dos meus 60 e poucos anos de idade, eu lhe garanto que a melhor coisa é você escolher, mas escolher com consciência, ter uma consciência nas escolhas do cotidiano, do dia a dia, em todas as suas escolhas. É ser livre para pensar e saber por quê. Se eu escolho isso ou aquilo, eu sei por que eu estou escolhendo. Vamos lá na outra questão, na terceira questão, lá na nossa Câmara de Documentos. Estabeleça a ligação entre autonomia e maioridade moral. É isso, é o que eu acabei de explicar.
a autonomia moral é fazer as escolhas. O que é moral e o que é ética? Ética é o conjunto de valores que sustentam a nossa visão de mundo, as nossas escolhas. E a moral são as regras, é o conjunto de regras que organizam a sociedade. Isso é moral. Então, nós temos uma moral com relação, por exemplo, ao casamento. Nosso casamento, aqui no Brasil, aqui no mundo ocidental, é monogâmico, é a moral ocidental, que está sustentado pelos valores cristãos. É monogâmico. Então, esse é um exemplo fácil de dar. Outro exemplo, nós usamos calça comprida, roupa colorida, faz parte da nossa moral ocidental, enquanto que alguns países, as mulheres se vestem, cobrem inteira com aquela burca, né, da cabeça aos pés, só fica aquela telinha assim para que a pessoa olhe. Isso faz parte daquela moral. Quais são os valores que estão sustentando essa moral? Os valores daquela região, talvez os valores islâmicos. São outros valores, não significa que os nossos são melhores e nem os deles são melhores, são diferentes. Então, quando nós fazemos uma escolha com liberdade, nós estamos nos colocando, nós conquistamos a nossa maioridade. Nós pensamos por nós e não por outro. Não faço isso ou aquilo porque o pastor, o padre ou o líder mandou. Geralmente, nesse período político, nós somos muito levados, somos levados por essa avalanche de informações de pessoas que falam muito bonito na igreja, lá, em todos os espaços. É preciso olhar com cuidado e fazer análise direitinho. Lembra do Descartes na aula passada? Analisar todos os pontos, aí sim alcançar a maioridade. Vamos na penúltima questão lá. De que modo as instituições, como o Estado e a Igreja, podem manter o homem em estado da menoridade? O Althusser disse que a escola é um aparelho ideológico, e a Igreja também é. As instituições se colocam, na verdade, como aparelhos ideológicos. Como assim? O que é a ideologia? É um conjunto de ideias. Então, nós temos uma religião, tem um conjunto de ideias, é aquela religião, aquela crença. A igreja, normalmente, trabalha muito com a nossa consciência, E o Estado também, na forma de disponibilizar o conhecimento. É aquilo que nós chamamos de o que está por trás de um currículo oculto. Então, o Estado e a igreja, eles exercem um papel muito grande no ser humano, no sujeito, no cidadão, para que ele não pense por si só. É importante que na escola nós encontremos brechas para que nós possamos ter um pensamento crítico, ter um pensamento reflexivo. Você que já está no curso superior, já teve contato com outros conhecimentos, com outros professores, outras pessoas, porque essas interações sociais é que farão diferença na construção da nossa identidade e nas escolhas, para que nós possamos sair da menoridade. Isso não significa que nós não devemos levar nossos filhos para a escola e muito menos significa que não devamos frequentar uma igreja, ter uma religião. Eu, por exemplo, tenho, mas nós precisamos ir para exercitar a nossa fé, o nosso espírito. No entanto, é preciso manter a cabeça alerta para a criticidade, ok? E por último, vamos lá na nossa câmara de documentos, o homem pode ser livre sem ser racionalmente emancipado? Segundo Kant, não pode. Não há possibilidade de liberdade sem a emancipação. É a emancipação que promove a liberdade. O homem tem que buscar sempre essa emancipação para conquistar a sua liberdade. Porque na cabeça do Kant, e ele pensava assim, deixou isso registrado, com a liberdade é que nós vamos poder viver plenamente, ok? Bom, feito isso, agora eu quero falar para você um pouquinho do nosso livro. Vamos lá na nossa câmara de documentos. Câmara de documentos, e não câmara, câmera. Olha,
Os alunos têm reclamado bastante comigo a respeito da aula que não está aderente ou não está alinhada ao material didático, ao livro. O livro que você tem em sua mão ou está aí em PDF é esse aqui. A unidade 1, Concepções de Filosofia, a filosofia clássica na unidade 2, filosofia medieval na unidade 3 e a unidade 4, a filosofia moderna. Esse material aqui, não está de forma sistemática alinhada à aula. No entanto, tudo, pelo menos a maior parte do que está aqui no livro, foi abordado em aula. Por exemplo, essas questões aqui da primeira unidade foi muito pouco, mas na segunda unidade nós falamos não significa que foi exatamente na segunda aula, mas nós falamos de Sócrates, nós falamos de Platão, de Aristóteles. Olha, inclusive eu assinalei aqui para que você possa ver direitinho. Falamos da filosofia medieval, falamos do Agostinho, falamos de São Tomás de Aquino, falamos aqui do Descartes, do racionalismo, falamos do Locke, lembra disso? Vamos falar agora do Marx. Não vamos abordar o Durkheim, nem o pragmatismo, nem o neotomismo, e nem essas correntes filosóficas aqui do estruturalismo linguístico e do estruturalismo e a etnologia. Bom, professora, você não vai abordar essas questões e agora? Tranquilo, tranquilo. O que você precisa estudar para a prova? Porque eu sei que o aluno, a aluna se preocupa com a prova e tem que se preocupar mesmo. Nós precisamos nos preocupar primeiro em conhecer, em aprender. Depois a prova é uma consequência. Olha, você participou da aula, você fez anotações, agora você vai dar uma lida no livro, se é que não leu. Vá naqueles pontos que não foram abordados, mas eu garanto a você, porque eu vi as questões, não dá para saber qual questão que vai cair, porque é tudo feito lá no computador, o próprio sistema mistura todas as questões, não dá para saber, olha, vai cair essa questão, vai esse assunto, não dá, nem eu sei. Mas, de uma coisa você pode ter certeza, a maior parte das nossas, todas as questões, a maior parte não, todas as questões foram contempladas aqui na aula ou está no livro. Então, você pode ficar tranquilo. E outra, prova fácil. A resposta, pensa assim, olha, a resposta está lá. São 5 alternativas e a resposta está lá. Você não vai nem precisar utilizar a cola. E eu espero que não, que você já esteja saindo ou já saiu da menoridade. Então, vamos lá no nosso quadro para que nós possamos começar de fato a nossa aula. Nós já começamos falando do Kant. Você já aprendeu algumas coisas com a aula atividade. Olha, de Kant você já está craque. Se cair questões do Kant, olha, pronto, você vai gabaritar. O Kant, ele faz uma superação do racionalismo do Descartes e do empirismo do Bacon, do Locke e de outros. Os racionalistas, então o Kant diz assim, olha, por um lado, os racionalistas estão certos, porque eles postulam juízos universais necessários, ou seja, juízos a priori, anterior, mas não acrescentam nada à ciência por prescindir da experiência. O que o Kant está falando? O Kant escreveu várias obras, mas uma delas, a mais famosa, é a Crítica da Razão Pura. É um livro, um catatal assim, é enorme. E ali ele desenvolve todo o pensamento mostrando que, embora os racionalistas estejam certos, eles desprezam a ciência e, portanto, não acrescentam nada à ciência. Olha, vamos pensar assim, o Kant é um homem do século XVIII. O que está acontecendo no século XVIII? Revolução industrial. Que mais? O capitalismo está em ascensão, está praticamente consolidado na Europa, em especial na França, embora o Kant seja um alemão. E olha, observem o seguinte, o Kant, alemão, nasceu numa cidadezinha e nunca saiu dela. Se você fica triste porque não viaja, assim como eu também viajo muito pouco, então vamos nos conformar com o Kant, que foi um homem tão famoso
pelo menos depois que ele morreu, mas na época dele também era muito famoso, era respeitado, ele também nunca saiu da cidadezinha onde ele nasceu, em Königsberg, na Alemanha. Portanto, a crítica que ele faz é isso. Se os racionalistas disseram lá no começo da Idade Moderna, olha, nós precisamos conhecer a partir da razão. A razão é a única que tem competência para conhecer. Nós precisamos fazer juízos do conhecimento, pensar em primeiro lugar, a priori, em primeiro lugar. É isso que é a garantia dos nossos conhecimentos. O Kant vai dizer, olha, em alguns aspectos, ok, mas e a experiência, que é a observação, a experimentação, a quantificação e a comprovação? Tem que ter. Então, tem que juntar, de um lado, os racionalistas e, do outro lado, o empirismo. Na prática, ele quis dizer o seguinte, olha, vamos pensar assim, você sabe o que... Eu te dou aqui uma receita de bolo, tá? Dou aqui no ar uma receita de bolo. O aluno A tem uma forma redonda, o aluno B tem uma forma quadrada, o aluno C tem uma forma retangular, o aluno D tem uma forma toda cheia de ondas, ou o outro tem forma de coraçãozinho. Ou seja, quando eu falo vamos fazer um bolo, você já imagina o bolo no formato que você conhece, ou seja, porque já passou pela sua experiência, mas é o mesmo bolo. Percebe? Então, o conhecimento, ele não pode prescindir nem da experiência e nem dos aspectos racional, ok? Vamos voltar lá no nosso quadro. Os empiristas, por sua vez, acrescentam novidades à ciência, ou seja, juízo a posteriori, ou seja, é depois de conhecer, depois de experimentar, de observar, é que nós vamos concluir. Mas exigem que se recorra sempre à experiência, primeiro sem garantia dos resultados, segundo o David Hume. A ciência se funda, então, em jus a priori. Portanto, para o Kant, a ciência, ela precisa dos dois aspectos. É preciso desse método racional de fazer a análise, colocar um método, mas é preciso também se utilizar da experiência. As duas não podem, a ciência não pode prescindir ou desvincular dessas duas grandes correntes filosóficas. Bom, mas, professora, o que é que isso vai implicar na minha profissão? O que vai impactar na minha profissão? Bom, em primeiro lugar, se você aprendeu o método cartesiano, ainda que de uma forma superficial, você vai entender que é importante que se conheça as evidências, que analise de forma separada todos os aspectos para depois fazer a junção. E também você já aprendeu sobre o empirismo, você vai levantar hipóteses para ver se aquela experiência vai ser comprovada ou não, ok? Continuando lá no nosso quadro. O Kant também escreveu outro livro parrudo que é A Crítica da Razão Prática, ou seja, aquilo que faz parte do nosso cotidiano. O que faz parte do nosso cotidiano? As escolhas. Eu escolho levantar tal hora, eu escolho ir ou não ao trabalho. Hoje eu tenho que trabalhar, mas será que eu vou? Ai, que preguiça. Eu escolho ficar em casa. Eu fiz uma escolha. Então, é na vida prática, no cotidiano. E o Kant diz o seguinte, somos egoístas por natureza e o dever é necessário para nos tornarmos morais. Ética deontológica, ou seja, essa ética que deontológica, quem for fazer, por exemplo, curso de serviço social, enfermagem, enfim, vários cursos, administração de empresas, tem uma disciplina chamada ética profissional. Ela está nessa esfera aqui, ética deontológica. Porque quando nós trabalhamos ética no aspecto
aspecto filosófico é a pergunta, ó, sempre penso aqui nesse ponto de interrogação. A ética, na perspectiva filosófica, ela vai dizer assim, por que eu escolho assim e não de outro jeito? Por que as nossas escolhas são assim? Quais são os valores que estão embasados nessas escolhas? Quando eu explico para você que aqui no mundo ocidental, o nosso casamento é monogâmico e esses valores são os valores cristãos que são fundados nos valores cristãos, eu estou fazendo uma reflexão ética, filosófica da ética. Quando eu falo de ética deontológica, é aquele livrinho de código de ética. O profissional X, jornalista, assistente social, enfermagem, médico, advogado, tem um código, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É um conjunto de regras, um conjunto de regras a serem cumpridos. Então, o Kant diz o seguinte, olha, nós somos egoístas e o dever é necessário, é preciso impor um dever para que nós nos tornemos morais, ou seja, as nossas ações devem ser por dever. O dever pode ser universalizado se estiver fundamentado na razão e não no coração, não nos instintos, não na religião, mas simplesmente na razão. Maioridade e autonomia, ou seja, a vontade e a intenção. A autonomia, diferente de heteronomia. Auto são as regras, nomia são leis. Leis que já estão introjetadas na pessoa, no sujeito. Esses são os aspectos de Kant. Mas o Kant ainda vai mais longe, ele vai discutir mais um pouquinho, olha só. A ética não estabelece normas. A ética, os valores, não estabelecem normas. Por isso que é complicado quando nós olhamos uma pessoa, fala assim, eu sou fazer isso porque os meus valores são assim. Não. Segundo Kant, fala, não, você tem que fazer isso, fazer essa escolha porque você acha certo. Não pode ter uma coisa já prescrita. A ética não estabelece normas, mas fórmulas expressas pelo imperativo categórico. O que é um imperativo? Imperativo é alguma coisa que exige. Por exemplo, olha essa frase aqui. Age de tal modo que a máxima da tua ação pode se tornar, por tua vontade, em lei universal. Olha só, vou te dar um exemplo para que você entenda melhor. Eu chego para uma pessoa que fuma e digo assim, olha, você precisa parar de fumar porque senão você pode ficar doente, pode ter um câncer na garganta, no pulmão, etc. Isso vai acabar com a tua saúde. Ou então, e além disso, além de acabar com a sua saúde, você gasta dinheiro. Olha, vamos fazer a conta aqui, tem muita gente que já fez essa conta, tem aí na internet. Olha, quanto que você gasta por dia de cigarro? No final do ano você vai ter tanto, em 10 anos você vai ter tanto. Tem até umas piadas assim, né? Bom, enfim, se a pessoa não ligar para a saúde e nem se preocupar com o dinheiro, ou ela tem muito ou não tem nada, ela percebe que não vai fazer diferença, não vai adiantar nada. Então, esse condicionamento não vai resolver. O Kant diz assim, olha, nós temos que fazer a coisa como se aquela nossa ação se tornasse uma lei universal. Ou seja, o fumante, ele tem que pensar que a regra de fumar seria para todo mundo. É bom fumar, então, mas é bom para todo mundo? É bom para todo mundo? Outro exemplo. Mentir, vou mentir em tal aspecto, em tal situação. Mas a mentira, ela vai se tornar uma lei universal, ou seja, todo mundo vai poder mentir? Como é que nós vamos viver nesse mundo só de mentira? Então, é isso que ele está dizendo, olha, você presta atenção na sua ação, porque a sua ação, você tem que pensar isso, a sua ação tem que valer para todo mundo.
Ou seja, é aquela regra que nós sempre falamos, olha, não quero que façam, eu não faço para o outro aquilo que eu não quero fazer para mim. Mas isso tem que estar introjetado de uma forma consciente. Eu não faço essa ou aquela escolha porque a minha igreja não permite, ou porque a minha igreja permite, ou porque a igreja mandou fazer assim. Ah, não é assim. Para o Kant, o dever, não existe nada por prazer, é sempre o dever. Vamos lá continuar com o nosso próximo imperativo categórico. Jamais trates a humanidade na tua pessoa ou na pessoa o outro como um meio e sempre como fim em si mesmo. Ou seja, não faça da pessoa um meio. Ou seja, eu não vou me aproximar de uma pessoa X, porque ela vai me dar um emprego. Vou me aproximar de uma pessoa Y porque ela é bonita e ela vai fazer um reflexo bacana aqui para a minha vida. Ou seja, nós não podemos usar, segundo Kant, a pessoa como um meio, mas nós temos que estabelecer as nossas relações, as nossas interações pessoais, porque nós devemos simplesmente porque é importante isso. E nós já nos conscientizamos. O Kant era um homem muito difícil e continua sendo até hoje, mas o que é importante para você saber do Kant? Primeiro, quando nós estamos falando de conhecimento, ele é o homem do criticismo kantiano, é o criticismo. Quando se fala em criticismo kantiano, nós estamos falando em epistemologia, nós estamos falando em conhecimento. O que ele fez? Ele superou as duas correntes, racionalismo e empirismo. Segundo, é o homem que vai construir toda a sua ética, a sua moral, todo o edifício moral, a partir do dever. Além disso, quando nós falamos de Kant, nós temos que pensar em autonomia, ações autônomas, liberdade e maioridade. Ou seja, nós precisamos conquistar a nossa liberdade a partir do cumprimento do dever. E agora eu vou passar um vídeo para você, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Muito boa a fala do professor Cortella, o Sérgio Cortella, que eu tenho a honra de ser quase uma conterrânea dele, porque ele é londrinense, saiu daqui muito novo e hoje é um grande professor e ele não é um filósofo porque não tem um pensamento específico. O que caracteriza um filósofo? Ele constrói um sistema de conhecimento, um sistema filosófico e tem discípulos. O professor Sérgio Cortella, ele não é um filósofo por conta de ele não construiu, mas ele tem os discípulos. E ele é brilhante porque ele transmite com muita facilidade. Olha só, ele se lembrou, ele sacou personagens que é comum a todas as religiões. Nós conhecemos o apóstolo Paulo, quando ele disse, tudo me é lícito e nem tudo me convém. Isso é o que o Kant quis dizer. Olha, faça as suas escolhas, mas faça de uma tal maneira, escolha de uma forma consciente, de uma forma racional, para que isso se torne um reflexo na humanidade. E mais, não é um aspecto só individual, mas é o coletivo. Quando Kant elabora esse pensamento, ele está levando para o coletivo, porque nós vivemos numa comunidade e se vai afetar a comunidade, se vai afetar o outro, então também não serve para mim. Então as minhas escolhas, elas precisam ser bem pensadas. Quem que vai afetar de forma positiva ou negativa? Então agora vamos fazer uma atividade rapidamente e nós já voltaremos. Vamos lá? Kantiana ainda é válida? O que você acha? Uma ética que foi escrita, foi desenvolvida, foi elaborada no século XVIII, você acha que ainda está valendo? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltamos com algumas contribuições. Elegemos algumas não porque são mais relevantes, é porque ficam quase todas iguais. Polo de Palmeira dos Índios na Alagoa, povo alagoano do meu coração, vocês estão certos. Rossana disse o seguinte, que sim, que do dia a dia é feito de escolhas, boas ou ruins, as consequências vêm depois. Perfeito. Ainda é válida esse pensamento kantiano, essa ética kantiana. O grande problema das nossas escolhas é porque muitas vezes nós pensamos só em nós, não pensamos no outro e, conforme o professor Cortella falou ali no vídeo, nós não pensamos no reflexo que as nossas ações vão gerar no outro. Há outras participações também, como o pessoal lá da Bahia, a Eliana, nos mandou o seguinte, a ética kantiana é válida segundo os alunos. Isso, lá de Vitória da Conquista. Um grande abraço para vocês, Bahia do meu coração. O Jefferson, acho que é de Pernambuco, disse o seguinte, as alunas colocaram que sim, porém não é vivenciada. É isso, perfeito, ela é válida. Mas quem? Quem age por dever? Quem já tem aquilo introjetado? Porque nós parece que somos um monte de autônomo. Eu ouço uma coisa bonita. Eu tive um professor que dizia assim, tinha uma expressão assim, não sei se o pessoal aí conhece, ouvi o galo cantar não sei onde. Ou seja, ouviu aquele canto, mas não sabe definir o que é, não tem aquilo com segurança, não se faz uso da racionalidade. Pessoal de Minas Gerais, terra do meu pai, terra da minha família, a Patrícia diz o seguinte, ainda é válida segundo as alunas, pois nossas escolhas nos definem. Perfeito. As nossas escolhas nos definem, é verdade. Como que nós estamos escolhendo as ações? As nossas escolhas podem ser divulgadas, elas têm impacto na vida do outro, de que forma? Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? O Kant, só para lembrá-lo, que foi um homem do século XVIII. A gente tem que pensar no que estava acontecendo lá no século XVIII. E estava acontecendo muita coisa. Imagina, principalmente lá na Alemanha, na Inglaterra, a Revolução Industrial, os valores estavam mudando. Já não eram mais os valores cristãos que estavam permeando, mas os valores burgueses. Mas, professora, a senhora não falou que o casamento é da ética? Nem tudo foi tirado, porque o mundo ocidental é cristão. Vamos lá no nosso quadro. Agora eu vou falar para você, vou te apresentar esse rapaz aqui. Friedrich Hegel, mais conhecido como Hegel. Os dois outros nomes dele é em alemão e é difícil. Para Hegel, a história tem um mecanismo próprio que a põe em movimento, ou seja, a história ela é um movimento contínuo em espiral. E eu vou explicar para você. Que a põe em movimento. O espírito, outra palavra em alemão, Geist, espírito. Lembra do filme Poltergeist? Ou seja, espírito. E esse movimento é dialético, olha, preste bem atenção nessa palavra. Dialético, ou seja, tese, antítese e síntese. Esse é o bom e velho Hegel. Ascensão, queda, a luta dos contrários. O espírito se manifesta em 3 modos. O espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. O Hegel diz que tudo começa com o ser. E esse movimento da história, o indivíduo que está aqui, ele tem que ir ao encontro desse ser superior, desse espírito absoluto. Ele fala outra coisa. Eu estou dizendo aqui, pontuando as coisas que você precisa saber e depois se interessar, busca em outras fontes, na nossa biblioteca, na internet, entender mais. Quando nós falamos em dialética, lá em Platão, nós podemos pensar que é aquele movimento de ascensão ao conhecimento. A dialética platônica é o seguinte, olha, o seu primeiro conhecimento são as crenças, né? São as suas crenças, depois vem a opinião, que
nem a crença, nem a opinião para o Platão é conhecimento. Depois vem o uso da razão, a racionalidade, e por último, o intelecto, ou seja, há esse movimento de ascensão. A dialética para ele é isso, para o Platão. Mas para o Hegel é um movimento de contrário, ou seja, da tese, antítese e síntese. Deixa eu continuar aqui nessa reflexão, senão eu perco o raciocínio. Para o Hegel, a filosofia pode ser encontrada através de uma obra fenomenologia. Se o Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, o Hegel escreveu a Fenomenologia do Espírito. Mas que nome, hein, professora? Pois é, Fenomenologia do Espírito. Tudo que é o fenômeno aparece. Porque ele entendia que cada período esse movimento, em cada época da história, tinha o seu espírito específico. Daí ele escreveu essa grande obra lá no começo do século XIX. Ele criou o sistema lógico para compreender, que compreende três partes do sistema dele. Ele é considerado o grande filósofo da modernidade, o último filósofo a construir um sistema filosófico. Esse sistema se compõe de lógica, filosofia da natureza e a filosofia do espírito. Para se chegar à ideia absoluta, a verdade é a partir da dialética. Toda ideia começa a partir de uma tese e pode ser contestada. Uma vez que essa tese é contestada, ela vira uma antítese. Dessa contestação, discute cá, discute lá, forma-se uma síntese. Essa síntese vai formar de novo uma tese. E aí começa de novo todo esse movimento. A síntese é a ideia aperfeiçoada. Esse é o nosso bom e velho Hegel. Continuando aqui. Quem que é o espírito subjetivo? É a consciência individual. Quem que é o espírito objetivo? São as instituições, ou seja, a família, o Estado, a moralidade, a ética, a eticidade, o exercício da ética. E o espírito absoluto é a consciência de si, que é manifestada na arte e na religião. O espírito, esse espírito, se manifesta na história. E a humanidade é um organismo vivo. E o Hegel disse mais: tudo que é pensado é real e tudo o que é real também pode ser pensado. Quando nós falamos em dialética hegeliana, é muito importante, porque foi ele que criou essa ideia de movimento de tese, antítese e síntese. Isso é a dialética hegeliana. Qual que é a diferença dessa dialética hegeliana? Tem outra dialética? Tem. Tem a dialética materialista, que foi o Marx. O Marx, que era também do mesmo grupo do Hegel, ele se afastou e criou a dialética a partir do materialismo. É a matéria. O que acontece? Qual que é a diferença? A diferença é que o Hegel vai construir essa dialética mais centrado nas ideias. É a ideia, são as ideias, são os pensamentos, é a consciência que passa pela tese, antítese, esse movimento que vai conquistar, afinal de contas, o absoluto. Ou seja, gerar uma consciência de si mesmo que vai se manifestar no real, ok? Agora vamos conhecer um outro filósofo muito importante, principalmente para aqueles que fazem serviço social, o Comte. Vamos ver lá? O Comte desenvolveu a teoria da evolução intelectual e social. Todos os ramos do conhecimento humano passaram por 3 estágios, ou seja, a humanidade passou por 3 estágios. O primeiro foi o teológico, o segundo filosófico, o terceiro científico. O científico é que a humanidade, nesse momento científico, é que ele está aprimorado.
Quando nós falamos em Comte, nós devemos lembrar da palavra positivo. Ele foi o positivista. Positivista. Olha, vamos pensar em quem ele era, do século XIX. Ele viu aquelas mudanças todas, ele era francês, na Europa estava em efervescência, e ele quis criar uma teoria, uma filosofia que organizasse essa sociedade, colocasse uma ordem. E para isso ele dizia o seguinte, olha, para que isso aconteça, é preciso que a racionalidade alcance o modelo cientificista, a ciência. Por isso que nós devemos foi ele também que foi responsável pela hierarquização das disciplinas, da mais importante até a menos importante, mas que faz parte desse escopo. Ele dizia que a mais importante era a física. Bom, o que acontece com o Kant? O positivismo que ele criou, necessidade de estabelecer uma relação entre causa e efeito. Agora, veja bem, o positivismo representa isso. Sem questionar as variáveis não mensuráveis do ponto de vista científico. Assim, ele influenciou sobremaneira, o positivismo, o serviço social, que tinha um papel, quando surgiu, de assistencialistas, sem comprometimento em resolver a situação. Olha para o fenômeno sem ver as variáveis e resolve aquele problema ali pontual. Quando o serviço social surgiu, ele surgiu nas hostes, ou seja, dentro da seara elitista, dentro da elite. Para quê? Para dar assistencialismo, pensando naquela ideia de fraternidade, mas sem resolver os problemas. Na atualidade é diferente. Os assistentes sociais, além de ter a questão assistencialista, porque tem, mas tem também na busca de políticas públicas para resolver os problemas. Eles indicam soluções para resolver os problemas. Não é só uma ação paliativa, como era no começo. Por isso que era, no começo, sob a influência do positivismo. O positivismo entende isso. Ele não vê causa e efeito, mas não vê as variáveis. Vamos continuar lá no nosso quadro para entender mais um pouquinho do Comte. Aliás, a nossa bandeira, a Ordem e Progresso, é positivista. A nossa bandeira é positivista, o Exército é positivista. Nós temos uma forma de organização positivista nessas instituições. Comte afirmou que, em sua época, muitas áreas já estavam em estágio científico, mas a área social não, ou seja, a sociedade não. E aí ele cria a física social, que depois nós conhecemos como sociologia, para compreender a sociedade. E ele entendia que é preciso prever para prover, e ordem e progresso são os lemas positivistas. E ele cria a religião da humanidade, o grande ser. Tem uma igreja no Rio de Janeiro e, se não me engano, tem lá em Porto Alegre também uma igreja onde eles vão lá para discutir importantes filósofos, importantes cientistas. Esse é o bom Comte. Agora, como que dá para prever sem considerar as variáveis? Na vida existem muitas variáveis. A sociedade, ela é repleta de variáveis. E aí fica muito complicado prever para poder prover. Nem tudo nós podemos prever. Nem tudo nós podemos prever para prover. O que nós conseguimos, e a ciência dá conta disso, mas a ciência não dá conta de tudo. A ciência não dá conta de tudo. Não existe... ontem, por exemplo, e hoje também, teve uma tempestade muito grande aqui na nossa cidade. Passou meio que um tufão. Dava para prever isso? Dá, mas não com tanta antecipação, porque a meteorologia não é uma ciência exata. Olha, pode acontecer de ter isso, mas não dá para saber exatamente a proporção que vai acontecer. E pode ser que se dissipe também. A natureza está dando troco
para o nosso desregramento com o meio ambiente. Vamos lá no nosso quadro para conhecer outro filósofo. E agora o bom e velho Marx, o barbudão. O Marx também viveu lá no século XIX. Ele, como eu já falei para você, ele foi lá, ele fazia parte do grupo dos jovens hegelianos lá na Alemanha, só que ele se distanciou. Qual foi a diferença dele? O Marx diz o seguinte: a história de fato tem um movimento dialético, mas é um movimento dialético a partir das condições materiais. O que ele quer dizer com isso? Por isso que nós dizemos, na academia, na universidade, os grandes historiadores, eles falam assim, olha, o Marx pegou a dialética hegeliana e colocou na terra, ou colocou de ponta cabeça. Se o Hegel dizia que a história é um movimento de ideias, o Marx diz que não. A história é, sim, um movimento, e é um movimento dialético, de tese, antítese e síntese, mas é o modo de produção que gera esse movimento. Vou te dar um exemplo para você entender bem mais. Ele pensa assim, o feudalismo na Idade Média. No feudalismo, que é um modo de produção, surgiu o movimento de contradição ali, entre burgueses de um lado, lembra dos burgueses que ficavam em torno lá dos burgos, fazendo comércio, eles não tinham terras. E os feudos estavam passando por dificuldades, quando não abandonados, pelo menos pelos senhores feudais que tinham ido para a guerra ou morrido de alguma doença. Esses burgueses começaram a fazer comércio e aquilo foi dando muito certo, eles começaram a crescer, mas não tinham poder. Então, de um lado tinha os burgueses e do outro lado quem que estava? O clero e a nobreza. Essas duas classes entraram em contradição. Foi esse movimento. Dessa contradição surgiu um novo modo de produção, que é a antítese, que é o capitalismo. No capitalismo também tem dois movimentos de negação e contradição. De um lado nós temos a classe, os operários, o proletário. Proletariado vem de prole, quanto mais filhos para poder trabalhar nas fábricas naquele período, daí que ele fala do proletariado. De um lado o proletariado e do outro lado o capitalista. Quem é quem na ordem do dia? O capitalista é aquele que detém os meios de produção e os instrumentos de produção. E o proletário não tem nada. Opa, tem sim, a força de trabalho. Então ele vende a sua força de trabalho ao capitalista. Então tem muita gente que fala assim, é trabalhador, é empregado, diz assim, eu sou capitalista. Não, não é capitalista. O capitalista é o dono dos meios de produção, é o dono da Globo, é o dono das grandes construtoras, é o dono das mineradoras, é o dono das grandes transportadoras. Esse é o capitalista, é aquele que, mesmo dormindo, ele está ganhando dinheiro, é o rentista, como nós dizemos hoje. Hoje já não diz mais capitalista, hoje diz rentista. E o trabalhador? Ah, mas eu ganho bem. Você ganha quanto? 50 mil? Ok, mas continua sendo trabalhador, ok? Então são essas duas classes. Segundo Marx, essa classe está sempre em contradição. Mas por que nós não vemos? Porque existe um mascaramento da realidade, segundo Marx. Ou seja, é como se tivesse uma névoa e nós não enxergamos essa contradição. E não enxergamos porque a consciência do sujeito é a consciência do espírito. Vamos pensar, agora vamos roubar um pouquinho ali do Hegel, roubar não, que roubar é muito feio, mas vamos nos apropriar do pensamento do Hegel, onde o Marx bebeu. A consciência do trabalhador não é a consciência da sua classe. Quem forma a consciência, segundo o Marx? Quem forma a consciência é esses valores que já estão perpetuados. E aí quem serve para fazer isso? A igreja, a escola, ela impõe um ideal que não é o ideal do trabalhador, mas é o ideal burguês. E nós vivemos nessas contradições sem perceber. E para o Marx, depois a síntese será um outro modelo, um outro modo de produção para acabar com essas contradições. Só que isso não chegou ainda. E depois começa de novo. Ou seja, em resumo,
o Marx vai dizer que esse movimento de negação e contradição, que é a dialética marxista, ele existe no modo de produção. E o que determina o sujeito são as condições materiais e não as ideias. Ok? Vamos lá no nosso quadro. Marx pertence à esquerda hegeliana. A realidade está sim em constante movimento, não oriundo do espírito, mas das condições históricas. Por isso que ele escreve o materialismo histórico e dialético. Ele constrói essa ideia. O materialismo dialético é construído ou arquitetado, é planejado. A consciência humana, ela é construída a partir do contexto em que se vive. É o contexto que se vive que vai determinar a consciência. O capitalismo, para ele, beneficia quem? Apenas uma classe, a burguesia, que hoje nós não usamos mais esse termo, a não ser por brincadeira, e explora o trabalhador. Para o Marx, o capitalismo, ele só vive, ele só existe porque tem uma classe que trabalha para alimentar essa classe. O patrão enriquece mais ainda. Quanto mais o trabalhador trabalha, mais rico o dono do capital fica. Mais rico o dono do capital fica. A classe trabalhadora não tem consciência do seu poder. Não tem mesmo. Porque o que existe mais? Mais rentistas ou capitalistas ou mais trabalhadores? Nossa, existe muito mais trabalhadores. Muito mais proletários. Só que eles não têm a consciência do seu poder. Por quê? Porque a consciência daquele contexto, a consciência do trabalhador não é a consciência da sua classe, mas é a consciência de uma outra classe, a consciência burguesa. Nós falamos a linguagem do burguês, nós queremos ter as coisas do burguês, é isso que o Marx está dizendo. Devemos caminhar com os pés no chão e não com a cabeça nas nuvens. Essa é uma crítica que ele faz ao Hegel, que o Hegel diz que o movimento é histórico e quem forma a história são os pensamentos, são as ideias. A filosofia cabe o quê? Transformar o mundo do que interpretá-lo, ou seja, mais ação. O Marx é o homem da ação, da praxis. O que é praxis? Anota aí no teu caderno o que é praxis. A praxis é ação refletida, é ação pensada. Então, o Marx é o homem da ação, da praxis. Não é só ficar pensando, esses filósofos ficam só pensando, tem que agir. Tem que agir. Professoras, alunas do Polo de Caruaru, um grande abraço para vocês de Caruaru, povo querido. Gostaria que pudesse explicar sobre o materialismo dialético. É isso. O Marx diz o seguinte, quem define o homem são as condições materiais. Se você pegar aí na sua classe, na sua sala, e perguntar quem é quem, você vai perceber que todos vocês são da mesma classe social. Ou seja, determina a classe, são as condições materiais que determinam o sujeito. Quando ele está falando em materialismo, ele está falando das condições materiais, não é de dinheiro. Fulano é materialista porque gosta muito de dinheiro. Não, são as condições. Ele diz assim, o homem precisa do quê para fazer história? Precisa viver. E para viver, comer, beber, vestir e morar. O materialismo dialético é a mudança de modo de produção que ocorre de tempos em tempos, que eu expliquei. Essa explicação que eu dei, você pode assistir de novo lá na biblioteca, é o materialismo dialético, ok? É essa mudança de modo de produção, mas por que muda? Por conta das classes que estão sempre em contradição. No caso, hoje, o modo de produção é o capitalismo e o que está... Quais são as classes que estão em conflito, embora não pareça? De um lado o proletário, o trabalhador, e do outro lado o capitalista, que é dono do capital. Quem que é capitalista? O dono do capital, quem tem os meios e os instrumentos de trabalho, ok? Vamos continuar, vamos assistir rapidamente um vídeo. O que é o marxismo? A gente pode entender o marxismo como um conjunto de afirmações, argumentos, hipóteses sobre o mundo, o ser humano, a vida, a história, elaborados, apresentados por um indivíduo que nasceu em 1818, foi morrer em 1883, portanto lá no século XIX. Certamente com interessantes contribuições,
teorias sobre o mundo, a vida, a história. Mas o marxismo é um pouco mais que isso. Além disso, além de uma particular forma de compreender uma teoria social e a história, o marxismo é um método. Né? Então a gente precisa diferenciar esses resultados que constituem a obra desse autor particular que viveu lá no século XIX, do seu método, né? Daquilo que ele desenvolveu como uma maneira de organizar o conhecimento para compreender o real. E nesse sentido é que a sua obra pode transcender, pode ir além do século XIX. Ele não é um autor apenas que explica como é que era a vida no século XIX. É alguém que tenta compreender a história do mundo a partir de uma aproximação materialista, acreditando que o fundamento da história e da sociedade está na maneira como os seres humanos produzem a sua existência em cada momento, e vê essa história num fluir dialético, né? Através de contradições, através de saltos de qualidades, de formas que se superam e se reapresentam no fluir do tempo. Essa maneira de perceber o mundo dialeticamente, como uma totalidade dialética, faz com que o Marx possa ser um autor útil para compreender mesmo o nosso tempo. Não é? Os seus argumentos são extremamente válidos na seriedade com que ele produziu o seu conhecimento, por exemplo, sobre o modo de produção capitalista, sobre a perspectiva da superação desse modo de produção capitalista para uma nova sociedade, para uma sociedade emancipada. A gente pode apresentar, ainda que sumariamente, 3 grandes eixos para compreender a importância e o impacto da obra de Marx e naquilo que se constituiu no marxismo. Né? Uma teoria social, né? Uma teoria social que compreende o mundo, que tenta compreender o movimento do real e a história, uma crítica ao capitalismo, fundada numa crítica da economia política, onde sistematiza o que é o capital, como ele funciona, como ele desenvolve, o que vai ser muito útil para compreender o modo de produção que ainda existe e que está numa fase particular do seu desenvolvimento, e uma teoria política da superação da ordem capitalista no sentido da emancipação humana, no sentido de uma sociedade comunista. Essas 3 dimensões estão interligadas. Marx não é, pela manhã, um teórico social, pela tarde estuda economia e à noite fica elaborando como será o mundo numa sociedade emancipada. A sua teoria social o leva à crítica econômica, a sua crítica econômica o leva a uma teoria política da emancipação. São dimensões articuladas numa totalidade. Né? Talvez por isso o Marx seja um pensador tão instigante, um pensador tão provocante, um pensador que sobrevive há tanto tempo como alguém que ainda tem algo a dizer para os homens, as mulheres, os jovens, os trabalhadores desse incrível século XXI que está apenas começando. Muito bem, eu vou responder aqui a pergunta das alunas, acho que é do Mato Grosso, a Dayana Moura que mandou. As alunas pedem para explanar mais as contradições do capitalismo. É muito fácil, é só você perceber a nossa realidade. Nós temos aqui primeiro é importante saber a diferença de um e de outro. O que é capitalista? Quem é o capitalista? São os donos dos meios de produção. É aquele sujeito que dorme e ganha dinheiro. Se nós temos que trabalhar, ainda que ganhe bem, ainda que tenha 10, 20 casas, mas precisa trabalhar, não pode parar de trabalhar, portanto, é essa contradição. Os interesses de uma classe não são os mesmos interesses da outra. Isso que é contradição. Só que o Marx, é muito interessante, ele diz o seguinte, só que a gente não percebe, porque a classe trabalhadora, o proletário não tem essa consciência que os interesses dele são totalmente diferentes dos outros. Eu vou contar uma coisa que você já deve ter ouvido. Tem um jornalista muito bom, eu gosto muito de ouvi-lo, falou outro dia o seguinte, fui em um determinado país e lá, a única coisa lá que funciona é saúde, educação e segurança. E gerou muita risada aqui, porque é tudo que nós queremos, não é? Mas ele está certo, porque ele é de uma classe social, ele é de um grupo de pessoas que ele paga segurança, ele paga educação, ele paga para ter saúde, ele paga tudo isso. Nós, a classe operária, é que precisamos que o Estado nos dê educação, saúde e segurança.
A classe desse jornalista quer o quê? Quer shopping, quer gastar, quer restaurantes, quer coisa bonita. São essas contradições que estão que permeiam o capitalismo. Vamos conhecer, tem uma atividade, mas nós vamos fazer depois essa atividade. Por que o marxismo encontra resistência em sua implantação? Porque as pessoas não conhecem o pensamento do Marx. Não conhecem. Ah, mas então ele pode ser implementado? É claro que não. É outro tempo, é outro tempo. Nós precisamos de um outro tipo. O capitalismo é bacana? É bom, não tem dúvida, mas gera muita pobreza, gera muita desigualdade. O que nós precisamos? De um governo que seja fortalecido e que atenda à necessidade do trabalhador, da classe trabalhadora. Vamos lá conhecer esses dois homens interessantíssimos, Adorno e Horkheim, que fazem parte da primeira escola de Frankfurt. Eles pertencem à primeira geração da escola de Frankfurt e desenvolveram a teoria crítica da sociedade. Os frutos da razão moderna não foram esperados e se tornou instrumental, ou seja, a razão passa a ser escrava de um momento, ou seja, tudo é pensado para ganhar dinheiro, para ser aplicado. A razão é instrumental, ela tem que ter uma aplicabilidade. Vamos pensar assim, olha só. Um grupo de pensadores, de cientistas, eles desenvolvem a vacina, uma vacina, por exemplo, contra a febre amarela, que já existe, a penicilina. Essa vacina, ela é distribuída gratuitamente para a população. O governo tem que fazer isso, portanto, essa pesquisa não é interessante. Então, as pesquisas são financiadas para gerar dinheiro. E dinheiro para quem? Para as grandes empresas. A arte, olha, o Adorno e o Horkheim, passou a ser feita com o propósito de alienar. É o novo pão e circo. E eles cunharam a ideia de indústria cultural. O que a indústria cultural faz? Ela cria produtos que vendem. Essas músicas, esses cantores que não cantam absolutamente nada e vendem horrores, fazem parte da indústria cultural. A moda, a arte passou a ser de interesses políticos e econômicos, acima dos interesses artísticos. A música de má qualidade, isso naquela época, 1930 mais ou menos, eles perceberam. O cinema é entretenimento e dispersão. Não há mais aquela ideia de um cinema voltado para a arte. E há uma tendência da mídia de infantilizar o ser humano. A informação deveria ser mais a serviço da democracia do que o lazer. Esse é o Adorno e o Horkheim. E, por último, o bom e velho Jürgen Habermas, que é o filósofo alemão da última geração da escola de Frankfurt, está vivo. Você pode acessar a internet e você vai encontrar, inclusive, vídeos com entrevista dele, porque ele já esteve aqui no Brasil. Vamos lá no nosso quadro, conhecer. O Habermas, ele vai falar da razão instrumental que deve dar lugar para a razão comunicativa, ou seja, a solução, a organização de uma sociedade deve estar baseada no diálogo, na razão comunicativa. O viés ético da teoria da ação comunicativa se efetiva nessa ética discursiva, ou seja, nós precisamos do diálogo, o qual prioriza o discurso, o entendimento, o consenso, o diálogo, precisamos, hein, gente? O respeito e, principalmente, a tolerância. A ética moderna era monológica, agora será dialógica. Essa que, olha, atendem bem para essa ideia de tolerância. O viés político da teoria da ação comunicativa é efetiva da democracia deliberativa. Na Idade Moderna, surge a esfera pública, ou seja, o cidadão, ele exercita a sua cidadania somente na esfera pública, que é um canal que dá força aos interesses coletivos e não individuais.
é preciso fortalecer essa esfera pública e usar a mídia. A mídia serve para, segundo Habermas, deveria usar para conscientização política e democrática. Mas o que nós temos visto aí na prática é que a mídia, ao invés disso, ela acaba manipulando a massa para atender interesses dela e dos grandes grupos financeiros. Por isso que é importante nós termos sempre pensando que nós podemos olhar com criticidade, tudo olhar com críticas, e fazer uma reflexão buscando consistência, buscando evidências. Você viu nas 4 aulas vários filósofos, mas se nós resumíssemos aqui numa só frase ou só num parágrafo, em poucas palavras, nós diríamos o quê? Que nós precisamos aprender a entender, a ler o que não está escrito, o que está escrito e o que está por trás daquilo que está escrito, ouvir o que não é falado. É falado uma coisa, mas o que quer dizer? Nós precisamos estar sempre com o pé atrás, para usar bem o nosso vocabulário, para compreender melhor a realidade e efetivar uma consciência cidadã e efetivar uma democracia, mas que atenda o coletivo, que atenda um público maior. Ainda dá tempo de fazer uma atividade bem rapidinho aqui e nós já voltaremos. Como fortalecer a esfera pública? Como nós vamos poder fazer isso? Fortalecer essa esfera pública. Daqui 1 minuto nós voltaremos. Como fortalecer a esfera pública? Nós participando e exigindo. Nós precisamos ter espaço para manifestações dos movimentos, nós precisamos ouvir e ser ouvidos. Essas são ações. Ah, você quer dica para a prova? Vou te dar uma dica. Olha, vai cair. Estou brincando. Olha, a dica para a prova é o seguinte: eu não sei quais são as questões que vão cair, porque ela cai lá no sistema, o computador embaralha tudo e monta as provas. São 3 provas que vêm direto, né? Você vai fazer a primeira chamada agora, depois mais um tempo a segunda, substitutiva, depois faz a recuperação. Eu espero que ninguém fique para a recuperação, porque a prova está muito fácil. O que vai? Se atente. Atente para as questões do Platão, do Sócrates. Você fez essas atividades, todas as atividades em sala de aula? Fez? Então, bacana, dá uma olhada de novo, dá uma revisada. Vai no livro, dá uma folheada, vê aquele tema que você entendeu pouco, revisa aquilo lá. Você entendeu o que é o materialismo dialético, o Marx? Você entendeu, por exemplo, o Comte, o pensamento do Comte? Ah, mas tem coisas ali no livro que você não deu, professor, você não falou aqui na aula, não falei, mas está lá no livro. Leia, por exemplo, o Durkheim. Bom, essas são as dicas. De resto, estude e seja muito feliz. Foi um grande prazer e até um dia desses.